Capítulo 1, eu falo isso porque isso é difícil, né? É um pouquinho, né? Porque são só 10 versículos, é um capítulo pequeno, é um livro pequeno, mas nesse mapa aí fica fácil. Esté, capítulo 1, vamos ler inicialmente dos versículos de 1 a 9. Vamos tentar fazer assim, todo domingo, um capítulo, até a gente terminar, vai ser uma sequência aí de 10 domingos seguidos. E hoje vamos contemplar todo o capítulo 1. O próximo vai ser pela manhã, capítulo 2. Então, se você quiser conhecer a continuação, tem que vir de manhã, viu? Ser assim, alternando para ter a continuação. Diz assim a palavra do Senhor. Isto aconteceu nos dias de Assuero, o Assuero que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Naqueles dias, quando Assuero reinava na cidadela de Suzã, no 3º ano do reinado, deu um banquete a todos os seus oficiais e servidores, o exército da Pérsia e da Média, bem como os nobres e os governadores das províncias estavam presentes. Então Assuero mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza durante muitos dias, durante 180 dias. Passados esses dias, o rei deu um banquete a todo o povo que estava na cidadela de Suzã, tanto para os maiores como para os menores, durante 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. Havia cortinas de algodão, brancas e azuis, amarradas com cordão de linho e de púrpuras, a argolas de prata e a colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e de prata, sobre um piso de pórfiro, de mármore e de alabastro e de pedras preciosas. A bebida era servida em taças de ouro de vários tipos, e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Bebiam sem restrições, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres no palácio do rei Assuero. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra. Nos abençoa, Senhor, para que possamos entender agora as tuas verdades. Que o Espírito Santo, mais uma vez, ele intervenha em nosso favor, com o objetivo de iluminar aquilo que foi inspirado nas tuas santas Escrituras. É isso que nós pedimos e agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. O que nos impressiona nos poderosos desse mundo? O que é que nos faz sonhar acordados com tudo que eles têm? A gente olha quantos dinheiros eles têm, quanto poder eles têm, e a gente olha e diz assim, ah, se eu pudesse. O que você faria se você ganhasse na Mega Sena? Poxa, quantos problemas você deixaria de ter se você ganhasse na Mega Sena? Como seria bom não se preocupar com dinheiro? Como seria bom ir no shopping sem ter que ficar olhando minha conta, sem ter que ficar consultando o limite do meu cartão? Como seria bom não se preocupar com isso? Carro hoje é luxo. Quem tem o seu, trate de segurar, porque vender está fácil, mas comprar está difícil. Sem contar o IPVA, sem contar a gasolina. E você, passeando pelas redes sociais ou passeando pelas notícias e vendo quão dinheiro os poderosos têm, como eles não se preocupam com isso. Pessoas que ostentam nas nossas contas, pessoas que ostentam diariamente, que elas literalmente não têm isso como preocupação. Que elas têm outros problemas, mas esse que você tem, não. Elas não têm. E aí você olha e diz assim, poxa, ah, se eu pudesse. Sem contar as viagens. Agora com as redes sociais a gente é capaz de visualizar lugares que a gente nem imaginava que existia. Hotéis em lugares, hotéis em montanhas, em florestas, cheias de neve, locais paradisíacos.
hotéis submersos, que a gente diz, poxa, isso aqui existia. As pessoas vão para aqui, olha, e se divertem. E aí tantas pessoas vão e você fica vendo aqueles vídeos rápidos do TikTok ou do Instagram, ou nas notícias mesmo, notícias de turismo, e você diz assim, poxa, eu posso até ter dinheiro, mas tempo eu não tenho para isso. E aí, no final do ano, ou uma vez no ano, você escolhe um desses lugares, aquele que cabe no seu bolso, e diz assim, não, pelo menos um desses lugares eu vou juntar aqui a minha família, mas não dá para ir todos, o resto, a maioria deles, vai ficar só nas fotos mesmo. E é engraçado que a vida é assim. Você pode perceber, a maioria das pessoas que recebem cortesias, a maioria das pessoas que recebem ingressos, passagens grátis e regalias, são aquelas pessoas que não precisam receber. São aquelas pessoas que podem pagar por tudo aquilo, mas elas recebem cada vez mais. É assim que acontece. Elas vivem sem limitações. E elas jogam na sua cara o quanto de falta de limitação ela tem. E você é o contrário. Nós somos o contrário. Nós temos várias limitações. Esse livro de Esther, eu fiquei empenhado em expor ele, principalmente depois desse livro aqui, do Emílio Garófalo. Não é propaganda não, certo, irmãos? Mas eu estou me baseando muito nesse livro aqui. Esse pastor é um pastor presbiteriano lá de Brasília. O nome dele é Emílio Garófalo Neto. Ele escreveu um livro comentando todo o livro de Esther, versículo por versículo. O nome é Esther na Casa da Pérsia e a Vida Cristã no Exílio Secular. Eu fiquei muito motivado quando eu ainda estou lendo esse livro e fala muito aos nossos corações. E uma das frases que ele fala aqui no primeiro capítulo, falando do primeiro capítulo de Esther, é o seguinte: a vida é uma festa de ostentação e glória, da qual nós não fomos convidados. E olha, a gente leu aqui, o livro de Esther começa com essa grande festa. Uma festa enorme, uma festa que a gente não é capaz nem de imaginar. Luxo, glória, uma festa que nós não fomos convidados. Fomos até convidados, a gente pode até entrar. Mas o Emílio Garófalo diz assim, para entrar tem que deixar a identidade do lado de fora. Esse é o trato para entrar. E hoje, nesse impressionante capítulo de Esther, nós vamos ver que os sonhos de poder e luxo desse mundo são apenas ilusões e facilmente viram tirania, vergonha e incapacidade. Os sonhos de poder e luxo desse mundo são ilusões e facilmente vão virar tirania, vergonha e incapacidade. Vamos ver isso em 3 pontos. Onde nós estamos? Estamos na Pérsia. E o primeiro lugar é que nós vamos ver o quanto a Pérsia era um lugar perigoso. Primeiro ponto, o ambiente hostil da Pérsia. Olha o versículo 1. Isto aconteceu nos dias de Assuero, o Assuero que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Naqueles dias, quando Assuero reinava na cidadela de Suzã, no 3º ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus oficiais e servidores, o exército da Pérsia e da Média, bem como os nobres e os governadores das províncias estavam presentes. Essa é uma das histórias mais famosas de Israel. Você que com certeza passou por algum departamento infantil, não importa a denominação, não importa a igreja, você ouviu a história de Esther. A história de Esther é uma história bastante famosa, mas... E se você não ouviu, você vai ouvir agora, né? Você vai ter essa oportunidade. Mas possivelmente, se você ouviu essa história quando criança, facilmente a gente ouviu coisas erradas sobre ela. Por quê? Porque algumas coisas principais aqui nessa história, elas são deixadas de lado, e algumas coisas secundárias, elas são valorizadas. Por exemplo, com certeza você deve ter ouvido que Esther é uma pessoa maravilhosa, santa, magnífica e bem diferente do que ela realmente é. A gente vai tentar entender aqui a mente de Esther com esse livro. A versão cheia de cortes, né, que as professoras do departamento infantil muitas vezes contam pra gente. Por exemplo, o rei Assuero se apaixonou por Esther, né? O rei Assuero estava procurando o amor da vida dele, e aí ele encontrou Esther, e eles viveram felizes para sempre. Parece aqui uma história da Disney, não é?
Muitas vezes enganamos as nossas crianças com isso. Mas vamos entender. Olha, o versículo 2 fala da cidadela de Suzã. Esse é o nosso cenário inicial aqui. Uma cidade onde morava o rei Assuero. A cidade principal. É como se Suzã fosse a Brasília do Império Persa. A cidade política, a cidade onde morava o rei. O Império Persa, o substituto da Babilônia, sim, a Babilônia, aqueles que lançaram o cativeiro para o povo de Israel. O império tão poderoso agora é dominado por um império mais poderoso ainda, os persas, um grande império. Olha, a Bíblia fala que Assuero, ele governava 127 províncias. Olha, da Etiópia, né, da Índia, até a Etiópia na África. Os comentaristas vão dizer que só ele governava tudo, que ele era um grande imperador, mas o governo direto dele, só o governo direto dele era composto por mais ou menos 2 Argentinas. Esse era o governo de Assuero, 127 províncias. Só para a gente se familiarizar, Assuero é Xerxes. A gente conhece mais por Xerxes I. E Xerxes, ele não está no livro de história por causa da história de Esther, ele está no livro de história por causa da batalha de Termópilas, a batalha contra os famosos 300 de Esparta, Leônidas e os 300 de Esparta. E aí é uma tentativa, né? O Império Persa, ele tenta dominar os gregos pela primeira vez, eles não conseguem, e aí eles tentam dominar uma segunda vez. E essa segunda vez é com Xerxes. Essa segunda vez é Xerxes contra Leônidas, e ele vence Leônidas. E entre a primeira invasão contra os gregos e a segunda invasão, nós temos a história de Esther. Aqui é Xerxes herdando o reino, no início do seu reinado, no 3º ano do seu reinado. Ele aqui ainda não está motivado para lutar contra a Grécia. Ele vai lutar, mas ainda não. Essa é a história, esse é o panorama histórico. Então, o que é que essa história, no império tão distante, tem a ver com as nossas vidas? Por que é que essa história está na Bíblia? Por que é que essa história ela é útil? E é interessante porque, veja, nós vemos Deus aqui, agindo e executando a sua vontade, literalmente no meio dos pagãos. Num contexto aqui que vocês vão ver, não é lá muito piedoso. Sua vontade está sendo executada. Nós temos que entender isso. Deus está aqui. Ele está no meio do seu povo, no meio da comunhão dos santos. A sua vontade está sendo executada aqui dentro da igreja. Mas a sua vontade também está sendo executada fora da igreja. No meio dos pagãos. No meio das decisões pagãs. Enquanto muitas pessoas querem dizer, Deus não está nesse negócio, Deus está em todos os negócios. Deus, ele determina e ele comanda sobre tudo. E o livro de Esther é esse exemplo. Vamos ver algo curioso, veja, não existe nenhuma menção de Deus no capítulo 1. Não tem nenhuma menção. Parece que literalmente Deus não está aqui. Não tem nenhuma menção de Deus nem do povo de Deus aqui no capítulo 1. Aqui é só esse banquete aqui e alguns desenrolar que a gente vai vendo aqui. Essa é a parte curiosa. Isso é estranho na palavra de Deus. Será que ao longo dos capítulos isso vai mudar? Parece uma história sem Deus. Será que Esther devia estar na Bíblia? Será que os reformadores não erraram? Não era para tirar Esther como tiraram alguns livros apócrifos? O Deus do livro de Esther, irmãos, é um Deus que se assemelha a gente. Um Deus que se assemelha ao Deus dos nossos tempos. Não é um Deus com poderes miraculosos. Não é um Deus de Romanos, como de Êxodo que vocês estão vendo. Não é aquele Deus que milagrosamente abre o mar vermelho. Não é aquele Deus que ressuscita os mortos diante dos olhos do povo. Não é o Deus que transforma água em vinho. É um Deus do dia a dia. É um Deus que age na história. E a vida na casa da Pérsia parece estranhamente desprovida de Deus. Mas apenas parece. Isso não é uma verdade. Tem um comentarista que ele está me ajudando aqui nesse livro. Ele vai dizer assim: a presença da ausência não é o mesmo que a ausência da presença. A presença da ausência não é o mesmo que a ausência da presença.
Outra grande utilidade do livro de Esté é vermos o quanto nós precisamos sobreviver nessa terra hostil. Nós vivemos numa terra hostil, numa terra onde o evangelho é perseguido. Entenda, não isso num grau tão grande como na China. Na China, na Coreia do Norte, no Afeganistão, se você for pego com uma página da Bíblia, aí você é morto. Os pastores, eles vão pregar escondido. Eles dizem, olha gente, hoje a gente vai pregar em Romanos. Então, todo mundo arranca a página da Bíblia, bota em algum lugar e vem para o culto escondido. E ai daquele que for pego. Aqui realmente pode ser uma casa da Pérsia bem descrita. Aqui é muito tranquilo em relação à perseguição do Evangelho. Graças a Deus nós podemos vir com a nossa Bíblia inteira, nossa Bíblia no tablet, no celular, e glorificarmos o nome do Senhor. Mas a gente vai ver também que em pequenos elementos a Pérsia é muito parecida com os nossos dias. É muito parecida com a vida secular no Ocidente. Esse mundo pós-moderno, esse mundo pós-cristão, esse mundo que, finalmente você se livrou das amarras da igreja e agora você saiu de toda essa superstição. Uma era secular. Tem um comentarista chamado Mike Cosper, ele falando sobre Esté, ele vai dizer assim: toda vez que pensamos em exílio na Bíblia, Esté é deixada de lado e simplesmente pensamos em Daniel. Nós só pensamos na história de Daniel, o manual de como vivermos no exílio. E é claro, temos muito que aprender em Daniel. Daniel é um livro cheio de desafios, mas entenda, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles nasceram na terra prometida. Eles nasceram junto ao povo de Israel. O seu coração desde a infância estava voltado para a lei. Não é o nosso caso aqui. Não é o caso de Esté. Ela nasceu no exílio. Nós nascemos no exílio. Nunca estivemos na terra prometida. Nós nascemos numa nação pagã. Só sabemos como é viver na Pérsia, na dura Pérsia, com toda a referência de povos que não amam ao Senhor. Nós não nascemos numa nação cristocêntrica, não nascemos numa nação teocêntrica, nascemos na Pérsia. E olha, a vida na Pérsia é dura para quem não quer ser persa. Mike Cosper, ele vai continuar, vai dizer assim: os persas não eram como os assírios, por exemplo. Os assírios iam lá, eles matavam, queimavam tudo e dominavam. Os persas não. Os persas vão dizer, pode ficar com tudo aí. Agora a gente vai pegar todos os impostos, são nossos, mas a forma como vocês administram, fiquem à vontade. A gente não quer nem se meter, a gente quer o dinheiro. E a gente, qualquer coisa, qualquer guerra, vocês vão ter que lutar ao nosso favor. E liberdade religiosa, fique à vontade para adorar quem vocês quiserem, mas vocês vão ter que anexar o nosso panteão de deuses. E aí tem um problema com a nação de Israel. Para aquelas nações que eram politeístas, anexar mais deuses, não tem problema. Vai que os nossos deuses não resolvem, os deuses de vocês, a gente ora a eles e resolve. Mas como é que a gente fala isso para o povo de Israel? Olha, pode adorar a Deus, mas tem que adorar os outros nossos deuses aqui, os deuses pagãos. Isso é um problema para a nação de Israel. Porque Israel era monoteísta, nós somos monoteístas, e Deus não aceita dividir a sua glória com ninguém. Nós somos a noiva de Cristo, e Ele não aceita que nós tenhamos amantes. E esse é o problema do mundo com a gente. Essa é a perseguição do mundo com a gente, porque só Jesus é o Salvador. Porque só o Cristo de vocês é o Salvador. Porque só a verdade de vocês é a única. A minha não pode ser também. Por que vocês não aceitam a minha verdade? Por que vocês têm que vir eu posso ir para o culto de vocês, mas vocês não podem ir para o meu centro espírita? Ou vocês não podem ir para a minha igreja aqui, que não é reformada, uma igreja que não é cristã? Por quê? Porque você não quer ir para a missa comigo. E eu posso ir para o culto com você. Vocês são muito exclusivistas. E de fato a Bíblia é exclusivista. A Bíblia é o nosso manual de fé e prática. O reverendo Heber Campos Júnior, pregando uma vez sobre isso, ele vai dizer, olha, não tem nada mais inclusivo e exclusivo que a palavra de Deus.
Inclusive é uma palavra polêmica. Mas olha, a Bíblia aceita povos de todas as raças, de todas as idades, de todas as classes sociais. Não importa se você mora na África, se você mora nos Estados Unidos, se você mora no Brasil, se você mora na Europa. Tem salvos em todos os cantos. Não tem nada mais inclusivo, não tem religião mais inclusiva do que isso. Agora também é exclusiva. Você tem que seguir o manual. Você tem que seguir a palavra de Deus. Você não pode sair daqui. Existe uma forma de se cultuar. Existe uma forma como Deus quer reverência. Nós precisamos obedecer segundo a palavra de Deus. Isso é exclusivismo. Tem que ser assim. Não, eu não aceito você ter uma vida homossexual, você ter um marido, você ser lésbica e servir a Deus. Não pode. Você está servindo a dois senhores, porque a palavra de Deus proíbe isso. Para você servir a Deus e ser homossexual, você vai ter que rasgar algumas páginas da Bíblia. Porque a Bíblia é piamente contra isso. Isso é exclusivismo. Não tem como fugir disso. Essa é a palavra de Deus. Não existe relativismo, só existe o absoluto. E a história do povo de Deus é uma história de exílio. Vivemos na Pérsia, vivemos na casa da Pérsia. Em primeiro lugar, a Pérsia é um ambiente hostil, é um ambiente perigoso. E em segundo lugar, a Pérsia é um ambiente controlador. Olha a partir do versículo 4. Então Assuero, que é o Xerxes, mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza durante muitos dias, durante 180 dias. Passados esses dias, o rei deu um banquete a todo o povo que estava na cidadela de Suzã, tanto para os maiores como para os menores, durante 7 dias no pátio do jardim do Palácio Real. O livro começa, como eu falei, com uma grande festa. E no início a gente fica pensando, o que é que está acontecendo aqui? Né? É Assuero, Xerxes aqui, fornecendo um grande banquete para os seus nobres. Olha, qual o intuito dessa festa? Mostrar a glória do rei. Ele vai juntar os políticos aqui, todo mundo que tem um cargo na Pérsia vai morar 6 meses comigo e a gente vai participar de uma festa, de uma grande festa. O palácio de Xerxes era um grande palácio com 36 colunas, tudo do bom e do melhor, uma decoração aqui épica. Irmãos, imagine 180 dias de festa. 180 dias de festa são 6 meses de festa. É muito tempo. E Xerxes mostrando, olha aqui os meus tesouros, para os líderes da Pérsia. Olha aqui, os meus troféus que eu ganhei nos meus campeonatos. Olha aqui os artefatos que eu roubei, que eu consegui dos inimigos. Aqui, eles gostavam tanto desses artefatos, agora são meus, porque eu dominei eles. 6 meses de festa. A gente diz que o povo brasileiro, a gente acha o carnaval do povo brasileiro longo, né? Imagina 180 dias de carnaval. A gente não conhecia os persas. No versículo 4 ele diz que era uma festa particular. Olha, teve essa festa para os políticos. Agora no 5, ele vai dizer o seguinte, tem uma festa, depois dos 180 dias, passados esses dias, o rei deu um banquete para todo mundo. Todo mundo que estava em Suzã agora, 7 dias de festa. 180 dias para os políticos, 7 dias para todo mundo. Provavelmente aqui a sobra desses 6 dias, desses 6 meses, né? Olha, libera geral. Tudo do bom e do melhor. Você era servido em copos de ouro, a Bíblia está dizendo aqui. Você que estava nessa festa aqui, você era servido em copos de ouro. Uma festança. 7 dias sem parar. Tudo patrocinado pelo rei. Tudo do bom e do melhor. Imagine um carnaval de 7 dias, só que cada comida, cada bebida, cada atração musical, tudo pago pelo rei. Mas por que isso? Por que esse livro começa com essa festa? Será que essa festa é sem intenção? Será que Xerxes aqui, ele é muito bom, ele é muito bonzinho? Nunca é sem intenção. Olha, entenda, a generosidade dos poderosos nunca é sem intenção.
A generosidade dos poderosos é sempre atrelada a algum tipo de controle. É assim que que o mundo age. Países mais poderosos, eles tendem a ajudar países menos poderosos, menos influentes, para exercer um certo tipo de controle. Isso é um refrão na história. É isso que acontece. Porque tantas uniões, tantos acordos aqui antes da Primeira Guerra Mundial, para dizer, olha, quando estourar a guerra, você vai ficar do meu lado. Por que tantos acordos sem intenção? Agora, do nada, os Estados Unidos, ele quer emprestar o dinheiro para um país mais necessitado. Poxa, quão bonzinho é os Estados Unidos? Quão bonzinho é esse país mais poderoso? É sempre assim. Tem sempre a intenção. E é algo que é voltado para o controle. Olha como não tem lógica o versículo 8. Olha como o versículo 8, ele é absurdo. Eu não sei se os irmãos perceberam. Versículo 8. Bebiam sem restrições, como estava prescrito. Olha, tinha uma regra para dizer, vocês podem beber sem parar. Qual a necessidade disso? Versículo 8 ainda. Pois o rei havia ordenado a todos os oficiais de sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. O que significa beber como estava prescrito? Havia um roteiro de como eles deviam se divertir. Havia uma regra. Se você quiser, não beba. Se você quiser, beba. É uma regra. Uma regra. Sejam livres. O rei precisava fazer uma lei dizendo que ninguém tinha a obrigação de beber. Esses são os poderosos desse mundo. Até para lhe tornar livre, ele diz assim, você é livre porque eu quero. Sempre é voltado a algum tipo de controle. O governo diz assim, vocês se reúnem porque eu quero que vocês se reúnam no culto. Porque eu deixo. Vocês só fazem isso porque eu quero, porque eu deixo. Não, nós estamos reunidos aqui porque o Senhor quer. Porque o Rei dos Reis quer. Porque aprove ao Senhor que estivéssemos aqui. Não basta dar vinho ao povo. Tem que ter uma regra, tem que ter uma lei, dizendo que o povo está liberado para beber. As pessoas estão liberadas, as pessoas estão livres. Mas segundo o que está prescrito. É contraditório. Uma regra para dizer que não existem regras. Olha, tem uma regra aqui, clara. Não existem regras. É isso que a Açoeiro faz. Não tem sentido. É o poder que subiu a cabeça. Irmãos, essa mensagem é muito atual. O que é que os poderosos fazem? Exatamente isso. O que é que os famosos e as pessoas que têm muitos seguidores e se dizem influentes fazem? Exatamente isso. Olha, você pode pensar e acreditar no que você quiser, mas eu que tenho muitos seguidores faço isso. E dá certo. Olha quantos seguidores eu tenho. Olha como eu sou influente. Olha, você é livre para pensar como você quiser. Mas não venha me falar de Jesus, não. Mas crer em Jesus está errado, porque ele é exclusivista. Você pode fazer o que quiser, mas olha, esse é o modo de vestir. As mulheres se vestem assim hoje. Se você não se vestir assim, você está errada. Esse é o modo de se maquiar, esse é o modo de viajar. Assim é legal, mas se você quiser fazer o que você quiser, faça o que você quiser. Não existe liberdade. Existe uma influência, e uma influência muito grande, maligna. Irmãos, esse mundo tem poder. Esse mundo tem riquezas. Esse mundo tem luxo. Esse mundo tem muitas festas. Mas esse mundo só tem isso. Isso não é tudo. Eles só têm isso. Eles só podem nos oferecer isso. Isso não é nada comparado à eternidade com Deus. Isso não é nada. Nós somos tentados, a gente é um dilema na cabeça da gente. Poxa, será que é tão ruim ser um persa? Será que é tão ruim? Olha como eles se divertem. Isso nos leva ao nosso terceiro e último ponto. Em primeiro lugar, o ambiente da Pérsia é hostil. Em segundo lugar, o ambiente da Pérsia é controlador. E em terceiro lugar, não existe mais nada controverso do que o ambiente da Pérsia. Olha, a última parte desse capítulo vai ser uma leitura só dos versículos 10 ao 22. Acompanhe a história.
olha o que vai acontecer especificamente aqui. No 7º dia, quando o seu coração estava alegre por causa do vinho, o rei Assuero ordenou que Meumã, Biztza, Arbona, Bigtá, Abagtá, Setar, Zetar e Cassas, os 7 eunucos que serviam na presença dele, que trouxessem à sua presença a rainha Vasti com a coroa real. Ele queria mostrar aos povos e aos príncipes a beleza dela, pois ela era muito bonita. Porém, a rainha Vasti se recusou a atender a ordem do rei, transmitida por meio dos eunucos. Diante disso, o rei muito se enfureceu e se inflamou de raiva. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque era seu costume fazer isso na presença de todos os que conheciam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carsena, Setar, Admitá, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que tinham acesso direto ao rei e se assentavam como principais no reino. Ele perguntou, segundo a lei, o que se deve fazer à rainha Vasti por não haver cumprido a ordem do rei Assuero, transmitida por meio dos eunucos? Então Memucã disse na presença do rei e dos príncipes: a rainha Vasti não somente ofendeu o rei, mas também todos os príncipes e todos os povos de todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia do que a rainha fez chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão o seu marido, dizendo: o rei Assuero mandou que a rainha Vasti fosse trazida à sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo, as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que a rainha fez, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei. E assim haverá muito desprezo e indignação. Se for do agrado do rei, que ele baixe um decreto real e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos e não se revogue, que Vasti fica proibida de comparecer à presença do rei Assuero e que o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Quando esse decreto do rei for proclamado em todo o seu reino, que é tão vasto, todas as mulheres darão honra a seu marido, tanto aos mais importantes como ao menos importante. O conselho agradou tanto ao rei como os príncipes. E o rei fez o que Memucã havia sugerido. Enviou cartas, versículo 22, a todas as províncias do reino, e cada príncipe segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa, e que se falasse a língua do seu povo. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Então a história segue, e começamos a de fato ver o que pensam os poderosos da casa da Pérsia. Poder parece bom, mas poder também corrompe. E a maioria dos poderes que nós temos nos dias de hoje são usados para o mal. Irmãos, 6 meses e 7 dias de festa. No último dia, Xerxes, já alto aqui, cheio de bebida, ele vai dizer assim: calma, faltou eu mostrar para vocês um dos meus maiores tesouros. Minha esposa, a rainha Vasti, 7 eunucos, veja que ele estava muito exagerado aqui, chama 7 eunucos, a Bíblia fala do nome deles, venha trazer aqui, traga lá Vasti com a coroa real, bonita, maravilhosa, que eu quero mostrar para os persas. E aí ela diz: não, eu não vou. Pode dizer a ele que eu não vou. Ela estava numa festa particular ali, a Bíblia fala que ela estava num banquete à parte com as mulheres, provavelmente no harém do rei, por isso que ele manda eunucos para ir atrás de Vasti, para não ter nenhum risco. E aí eu imagino o eunuco que chega para Xerxes e diz assim: ó rei, vive para sempre. Ela não vem. E a Bíblia fala que ele se enfureceu, ele estava irado. E a Bíblia fala no versículo 11 também, acompanhe comigo, ele diz assim, que ela era muito bonita. No hebraico está dizendo que ela era extremamente formosa, ou seja,
a rainha tinha uma beleza fora do comum. Vai com a coroa real, porque eu quero exibir você para os persas. Irmãos, qual era a intenção de Xerxes aqui? É isso que as histórias das crianças não mostram. Ele não estava apaixonado e queria mostrar a sua linda mulher para os persas. Ele queria escarnecer com a sua esposa. Ele queria aqui mostrar aos persas, olha aqui o que é que vocês nunca vão ter. Olha aqui. E aí os persas bêbados também podiam falar as maiores barbaridades para Vasti, que o rei não ia estar nem aí. Olha aqui como ela é bonita. Mostra aqui, dá uma voltinha, meu amor. É isso que o rei queria fazer. E Vasti entende, ela olha, eu não quero ser troféu para ninguém não. Eu não vou. Eu não vou. E no versículo 14 diz que ele se inflamou de raiva. Entendam, irmãos, um rei com tanto poder, um rei com o domínio sobre 127 províncias, o soberano da Pérsia, nos mostra agora que ele não pode controlar tudo. Ele não pode controlar a sua esposa. Ele não controlava a rainha, e vamos ver logo mais aqui que ele também não controlava o seu coração. Isso nos mostra que aqueles poderosos, que a gente pensa que tem poder ilimitado, eles não têm. Eles não podem. Controla tudo. O pedido da esposa lhe é negado. Um homem com tanto poder de controle, ele não influencia a sua casa, ele não tem autoridade com quem realmente importa ter autoridade. A rainha não vai. Um comentarista chamado Westgood, ele vai dizer assim que o exemplo de Vasti é uma prova viva que é possível recusarmos leis que controlam comportamento. Resistência é possível, assimilação à vontade do império não é inevitável. Por quê? Porque muitas vezes a gente diz assim, ó, é inevitável, meu filho vai se influenciar por esse mundo. É muita influência, é muita gente que pensa ao contrário da gente cristão. Não tem o que eu fazer, meu filho vai se influenciar, os meus amigos vão se influenciar. Esse poder é muito antigo. A gente acha que o nosso esforço para ensinar ele no caminho onde ele deve andar, ou passar o evangelho, não tem como eu falar o evangelho no meu trabalho, não. Ninguém vai ouvir, não. Porque o mundo é muito sedutor, a influência é muito maior. Não tem o que eu fazer, não. Para que eu estar pregando o evangelho, eu estar gastando saliva. Tudo a gente remete a jogar pérola aos porcos, né? Eu não vou pregar porque eu estou jogando pérola aos porcos. A gente não prega de jeito nenhum. Não, eles são tão grandes, eles são tão influentes, eles são tão poderosos. Mas veja Vasti. Vasti se recusa. Eu não vou ser troféu para ninguém, não. Eu não vou. E não é apenas Vasti que não é influenciada por Xerxes. Matthew Henry, ele vai nos dizer que nem o seu próprio espírito é capaz de controlá-lo, porque ele sai com raiva e com ira. E o que é que ele faz? Ele reúne o seu conselho. O seu conselho estava lá, os principais príncipes da Pérsia, as grandes mentes aqui. Dentre eles, um homem chamado Memucã. E esse vai ter uma ideia. O rei, ele vai dizer no 13, ele consultou os sábios que entendiam dos tempos. Olha, esses homens eram especialistas, homens que entendiam como a vida funcionava, os mais inteligentes, será? Imagina a vergonha de Xerxes. E é isso que Memucã vai falar. Olha, a gente tem que fazer alguma coisa, rápido. A notícia vai espalhar, que você chamou sua esposa e ela não quis. Você, o soberano da Pérsia, o que é que vai acontecer? Todas as mulheres da Pérsia não vão obedecer seus maridos e vão usar Vasti como exemplo. Vai dizer, a rainha não obedeceu ao imperador, eu vou obedecer. Vou não. A gente precisa fazer alguma coisa. Não pode ficar assim. E isso influencia o rei. E aí o decreto vem, a ideia de Memucã, na verdade, vem no versículo 19. Versículo 19. Se for do agrado do rei, que ele baixe um decreto real, que se inscreva nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue que Vasti
fica proibida de comparecer na presença do rei Assuero, e que o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Olha, vamos usar essa situação como exemplo. Ela nunca mais vai ver o Senhor. E agora vamos botar uma mulher para ficar no lugar dela. Irmãos, eu acho que Vasti pulou de alegria. Ah, é? Nunca mais vou ver esse homem. Que bênção. Vou me livrar desse homem. Finalmente, que lei abençoada. E olha que ridículo. Irmãos, é ridícula essa lei. Como é que se junta um conselho para decidir isso? Versículo 22. Olha a gravidade da ridicularidade dessa lei. Enviou cartas a todas as províncias do reino, a cada província segundo o modo de escrever, a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor da sua casa. Olha a qualidade da lei. A pessoa lá na Etiópia, chega um homem a cavalo. Ó, a mensagem do rei, decreto do rei. O homem tem que ser senhor da sua casa. Como assim? Por que o rei mandou isso? A notícia que era para ser abafada, ela vai ser espalhada. Ela agora vai por todas as províncias. A pessoa lá na Índia, o homem tem que ser senhor da sua casa. Ele não estava nem na festa, ele nem sabia que tinha festa. Por que o rei mandou isso? Ah não, porque a rainha dele não obedeceu ele. Aí ele não faz na casa dele, está querendo fazer aqui. Olha como o tiro saiu pela culatra. Agora que a notícia iria se espalhar, que o rei não tem autoridade sobre a sua casa. Toda a casa, toda a província, esses homens achavam que iam abalar, não é? As estruturas aqui. O homem tem que ser senhor da sua casa. Eu sei disso. Por que o rei mandou isso? Porque a esposa dele não obedeceu. Ele, tá certo. Foi isso que aconteceu. Será que esses homens eram sábios mesmo? Leis ridículas. Aqui para mostrar alguma forma de domínio. Os governantes acham que colocando leis para mudarem o nosso comportamento, pronto, agora eu tenho poder total. Agora esse povo vai se submeter. Porque eu decretei uma lei. Eu fui atrás de leis ridículas. Eu botei assim, literalmente no Google, leis ridículas. Leis que os poderosos lançam na atualidade e que se não for, é bronca. Por exemplo, em Singapura, é crime roubar o Wi-Fi do vizinho. Se você roubar o Wi-Fi do vizinho, tem uma multa de $10.000 ou 3 anos de prisão, se isso for provado. Na Suíça, é visto com maus olhos você dar descarga na privada após as 22 horas. Isso lá é poluição sonora e passível de denúncia. A polícia pode bater na sua porta. Olha, 11 horas você deu descarga. Recebi denúncia aqui. Bora, camburão. Na França, é proibido você nomear um porco com o nome de Napoleão. Porque eles têm muito respeito pelo ex-imperador. É proibido. E na Tailândia, é crime você pisar numa cédula. Porque lá tem a imagem do rei, que é venerado no país. Se um policial vê você pisando numa cédula, camburão. Pessoas se juntaram. Isso foi votado e aprovado. Leis ridículas, assim como essa aqui. Uma grande ironia. Esses são os poderosos da nossa época. E nós nisso tudo. Irmãos, a pergunta que não quer calar. Acabou o capítulo 1. Cadê o povo de Deus aqui? Cadê Esther? O livro é Esther. Cadê Esther? Esther nem aparece no capítulo 1. O povo de Deus nem aparece no capítulo 1. Será? Nem Deus aparece no capítulo 1. Irmãos, só para a gente se situar, estamos na segunda fase do exílio babilônico. Aqui já passou Ciro, mais ou menos 538 a.C. Ciro já liberou, na época de Esdras e Neemias, a leva do povo de Israel. E aí muitos voltaram para Israel e construíram suas casas e reconstruíram o templo, os muros de Jerusalém. Esse é o contexto aqui. Mas entenda, muitos ficaram morando no território pagão. Muitos ficaram, olha, eu tenho um negócio aqui na Pérsia agora, eu tinha um negócio aqui na Babilônia, eu não vou voltar para construir tudo do zero. Ou seja, é aqui
que a nossa história começa. Tem povo de Israel em Suzã. Tem povo de Israel morando aqui. Aqueles que não quiseram retornar para Israel na permissão de Ciro. Mas esse povo de Israel aqui, eles já estão tão acostumados com a Pérsia, que propositalmente o autor nem cita eles. Eles nem são citados porque eles estão aqui totalmente assimilados com a cultura da Pérsia. Já entrou na cabeça deles. Eles nasceram na Pérsia. Esté nasceu na Pérsia, não era que nem Daniel. Imagine você, seus amigos que foram morar nos Estados Unidos. A irmã de Filipe foi morar nos Estados Unidos. E aí ela vai ter um filho. Provavelmente ela vai ensinar o filho português. Ele vai saber inglês e português. Ele vai vir para cá, vai visitar os familiares do Brasil. Ele vai gostar daqui do Brasil, mas ele vai estar muito mais assimilado com a cultura norte-americana, obviamente. Ele vai nascer lá. Carol não, Carol nasceu aqui, não é, Felipe? Nossos amigos nasceram aqui. Então eles ainda gostam daqui, os familiares estão aqui. E aí tem esse amor pelo Brasil. Mas entenda, o filho dela e o filho dos nossos amigos, não muito. Por quê? Porque eles vão nascer lá, na cultura de lá. Isso é normal. E os filhos dos filhos deles? A terceira geração vai estar completamente fincada na nação que eles nasceram. Por mais que eles aprendam a nossa língua e tenham um respeito, claro, pelo Brasil sempre, mas agora eles vão estar bem mais assimilados. É assim que acontece. Não tem como escapar. Cadê o povo de Israel? Cadê o povo de Deus nessa história? Está aqui, misturado com os persas natos. Aqui eles são cidadãos irrelevantes que não conseguem mudar o que está acontecendo a ponto de nem serem mencionados. E às vezes as nossas ações diante desse sistema, olha, o que é que eu posso fazer? Esse sistema corrupto, ele existe muito antes de eu nascer. Essa família aqui que está no poder, ela está aqui, ó, muito antes de eu pensar em nascer. O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer contra a guerra da Ucrânia? O que é que eu posso fazer contra quem está no poder nos Estados Unidos, contra o preço da gasolina, contra essa corrupção no Estado? O que é que eu posso fazer? Como é que eu vou mudar isso? Olha, aqui vai mudar a rainha. O rei Xerxes vai trocar a rainha. Grande coisa. O que é que eu tenho a ver com isso? Calma. Se está na Bíblia, tem uma finalidade. Será que Deus aqui está usando essa situação? E aí eu vou deixar vocês com essa dúvida. Será que Deus está usando essa situação, aparentemente a parte do povo de Deus, para o bem daqueles que o amam? Vamos ver no que vai dar no próximo capítulo. Então, para concluir, irmãos, como é que a gente pode aplicar isso para a vida da gente? O que é que a gente conclui disso tudo? Não se impressione com os poderosos. Aqueles que parecem que o poder deles é ilimitado. Alguém que pode promover uma festa de 6 meses. Olha, é muito dinheiro para manter isso. Esse homem é muito rico, não se engane. Aqui era dinheiro do próprio povo. Aqui não era o dinheiro que Xerxes tinha guardado, a poupança dele que ele vai gastar, não. E talvez você se impressione com a boa vida. Nós muitas vezes nos impressionamos com bens e poder, mas Jesus responde a tudo isso. E ele vai responder lá no Evangelho de Lucas. Abra comigo, por favor. Por favor. Lucas 12, do 16 ao 21. Lucas 12, a partir do versículo 16. Olha que parábola fantástica. Evangelho de Lucas, capítulo 12, a partir do 16. Assim diz a palavra do Senhor. E Jesus lhes contou ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei, pois não tenho onde armazenar minha colheita? Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, aí armazenarei tudo, o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem
em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a sua alma. E o que você tem preparado, para quem será? Assim é aquele que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Não adianta juntar tesouros dessa terra. Qual o seu sonho? A minha aposentadoria. Ter o meu dinheiro e não fazer mais nada. Isso é o sonho de todos nós. Isso é uma bênção se Deus nos der. Mas isso não é o sentido da nossa vida. Por quê? Porque o que é o seu tempo de aposentadoria comparado à eternidade? O que é que realmente importa? Tesouros nesse mundo ou tesouro no céu? Não temos poder sobre a nossa vida. Esses poderosos não têm poder sobre a vida deles. Não temos poder nem sobre a nossa salvação, porque ela não vem de nós. Esses poderosos não dominam sobre o que é mais importante. Eles são poderosos, mas eles são vazios. Nossos governantes, eles parecem tão poderosos. Putin parece tão poderoso. Biden parece tão poderoso, mas eles são temporários. E aquilo que eles fazem com aquelas bombas não importam, porque eles não são capazes de mudar o nosso coração. E nós? Nós estamos no exílio. Nós estamos vivendo na Pérsia. Bem-vindo à Pérsia. A Pérsia vai gritar diariamente nos seus ouvidos: olha, a vida está nos bens materiais. Só faz sentido você viver se você viajar esse ano. A vida está nessa longa festa de 180 dias. E você tem que estar no camarote. O livro de Esté começa nos lembrando: não! Isso é falso. Essa glória aqui dessa realeza é falsa. A vida não está nessas coisas. E é assim que os grandes reis mostram a sua glória. Eles só conseguem mostrar com festas, com farras, com crueldadezinhas que eles fazem porque eles têm poder. E dito isso, irmãos, nós precisamos lembrar de outro rei. Um rei muito diferente que Xerxes. Um rei que é justo, mas não é caprichoso. Um rei que vai lhe dar um convite para uma festa, para um banquete, mas um convite cheio de amor e não cheio de luxúria. Um rei que não vê a sua noiva como objeto de autoengrandecimento, mas um rei que olha para a sua noiva e se entrega por ela, na cruz do Calvário. Você conhece um rei assim? Um rei muito diferente de Xerxes. Um rei muito diferente de qualquer rei, de qualquer governante desse mundo. Um rei bom, um rei manso. O nome dele é Jesus Cristo. E mesmo vivendo na casa da Pérsia onde você vive, mesmo vivendo no exílio, no final nós precisamos ser lembrados que o mundo é dele. No final nós precisamos ser lembrados que o reino dele vai muito mais além que 127 províncias. Vai muito mais além que da Índia à Etiópia. O rei dele compõe todo o cosmos. Esse é o tamanho do reinado do nosso rei. Xerxes acha que é rei, acha que é o mais poderoso. Aguardem o rei Jesus nessa história. Amém? Amém. Amém. Vamos orar ao Senhor.